400 Insights. Sobre a arte do jeito diferente, o engenho faz inovar pelo talento. 400 Insights, a solução em movimento, só a visão traz o futuro para o presente. 400 Insights. Bem-vindos ao A400 Insights, o podcast do A400 projetistas e consultores de engenharia. Eu sou António Monteiro e neste episódio vamos falar sobre o futuro das nossas cidades e das infraestruturas que as sustentam. O tema de hoje é infraestruturas resilientes e inteligentes. Como preparar o ambiente construído para um mundo em constante mudança. As cidades crescem, o clima muda, a pressão sobre as cidades é cada vez maior pelo facto do nosso clima estar a mudar. As alterações climáticas estão na base destas mudanças de uso das cidades. Fala-se muito em inovação, mas o verdadeiro desafio é garantir a resiliência. Infraestruturas capazes de resistir, adaptarem-se e continuarem a funcionar face às alterações climáticas. E ao mesmo tempo fazê-lo de forma inteligente, com recurso a dados, sensores e gestão integrada. Hoje temos o nosso convidado para nos ajudar a conhecer um bocadinho melhor este tema, que é o João Castelo Branco, que é arquiteto e cofundador de um gabinete de arquitetura denominado Horizonte, mestrado pela Escola Superior de Artística do Porto em 2009, pós-graduação em Gestão Imobiliária pelo Porto Business School em 2017 e com a especialização em sustentabilidade no setor imobiliário. Muito obrigado, João, por ter aceito esse desafio e vindo ao A400 Insights. Obrigado. Curiosamente, conhecemos-nos num desses cursos. Verdade. E achei muito interessante a forma como o Horizonte se apresentou e preocupado genuinamente com estes temas. E isso essa generosidade e genuinidade na ação, acho que é diferenciador naquilo que eu conheci de vós. E daí ter convidado, entendo que certo. Não é um greenwash, certo. Sim. é realmente algo que está na base do vosso propósito e depois tudo fica mais fácil. Vamos falar sobre o equilíbrio entre inovação, segurança e sustentabilidade no desenvolvimento de infraestruturas. Um tema complexo. Quando falamos de infraestruturas resilientes, de que é que estamos realmente a falar? Certo. Antes de mais, obrigado pelo convite. Efetivamente, o que nos moveu enquanto escritório, enquanto gabinete, foi efetivamente alinharmos e percebermos a grande diferença entre aquilo que é este greenwash que todos ouvimos falar e a sua ação. Portanto, nós como agentes e como agentes de mudança temos que agir, temos que ser os primeiros. Nós somos projetistas, somos nós que definimos o que é que se vai passar daqui a 20, 50, 100 anos e se não estivermos alinhados e se não estivermos a executá-lo bem, então mais vale estarmos quietos e estarmos parados porque não faz sentido. E o objetivo desse nosso encontro foi precisamente esse, foi estarmos perfeitamente alinhados e estarmos conscientes daquilo que temos que fazer para o futuro. E o futuro passa também pelas cidades, passa ou essencialmente passa pelas cidades. Nós sabemos que as cidades cada vez mais os grandes centros urbanos estão a crescer, os centros urbanos cada vez têm mais pessoas, e a cidade ou os centros urbanos não são estanques, são processos, no fundo é um processo evolutivo e as infraestruturas que lá existem também têm que ser evolutivas, também têm que saber dar resposta àquilo que são as diferentes necessidades. Há 50 anos não falávamos nas questões das alterações climáticas, hoje estamos a senti-las e temos que falar sobre elas, e as cidades têm que ter essa capacidade de resposta, essa capacidade de absorção daquilo que são os vários impactos. E tudo o que vamos falar hoje acho que vai bater um bocado nesta grande ideia que é esta nossa capacidade de poder prever o futuro. Estava a lembrar-me agora do túnel de descarga das águas pluviais que está a ser construído em Lisboa, que é algo que já se falava, mas agora a necessidade, no fundo, trouxe que essa infraestrutura fosse alterada e se ajustasse no fundo, às atuais exigências do clima. Há aqui um aspecto muito interessante que é, no fundo, os planos diretores municipais estão na base do desenvolvimento das cidades. Depois tenho alguma dificuldade em percepcionar a correlação entre planos de diretor municipal nas intermunicipais. Entendes que hoje temos um conjunto de técnicos e decisores políticos que olhem para este problema de uma forma integrada? Acho que, assim, uma resposta rápida e crua, não. Acho que não temos ainda a capacidade de olhar para o território como um todo
e olhamos para o território como um limite administrativo. O Porto olha para o seu limite, Matosinhos olha para o seu limite, Gaia olha para o seu limite, e se extrapolarmos para todas as outras cidades, vemos que isso acontece em 98% dos casos. Se não estou em erro, existem 2 planos intermunicipais no país, e estamos a falar de mais de 300 municípios. Portanto, a coisa efetivamente, a resposta é não. Mas também, será que temos que olhar em todas as vertentes para os planos intermunicipais, ou só devemos olhar para aquilo que realmente afeta aquilo que é comum aos vários municípios? Porque há questões. O Matosinhos não vai querer saber se o Porto tem uma área de um índice de 1 ou índice de 0,8. Quer dizer, isso é um bocado irrelevante se determinada parte do território tem mais capacidade construtiva ou não. Mas se olharmos para aquilo que são as grandes infraestruturas, então se calhar temos que olhar para os planos intermunicipais. E aí sim, aí falha muito a ligação política, porque ainda agora tivemos umas eleições, se calhar uma Câmara é laranja, outra é cor-de-rosa, e se calhar eles não se falam porque são inimigos políticos. Se fossem as 2 laranjas, e se fossem as as 2 laranjas, igual. as 2 rosas se calhar também era igual. E vivemos neste paradigma há muito tempo. Por isso é que eu justifico que a minha justificação para o não é esta: não temos, os planos intermunicipais não têm que olhar para tudo. Correto. Mas as grandes infraestruturas, as grandes decisões, sejam elas mais ligadas ao ambiente ou mais ligadas à economia, têm que estar articuladas. Qual é o impacto da mobilidade nessa resiliência? É muito. A mobilidade é uma das grandes questões que eu considero que nos faz estar um bocado estanques naquilo que poderia ser a nossa evolução. Nós, à semelhança de todos aqueles povos europeus que nós às vezes apontamos como os ideais ou os povos que realmente conseguem, nós não somos menos do que eles, em nada. Nós temos uma enorme capacidade de trabalho, somos pessoas bastante inteligentes, somos altamente capazes, temos todas as qualidades que os outros também têm. Falta-nos alguma organização, e a questão da mobilidade passa muito por essa falta de organização. As nossas cidades não são especialmente grandes, nós não temos cidades, ao contrário das cidades do centro da Europa, em que contamos aos milhões. Nós, neste caso, a cidade do Porto, somos 240, 250 mil, os números estão mais ou menos estáveis há muitos anos para cá, e temos um problema enorme de mobilidade. Os nossos serviços de transporte são efetivamente fracos. Eu quando digo fracos o carro chega primeiro do que um autocarro, um carro chega primeiro do que um metro, o carro chega primeiro de qualquer outra solução. Enquanto esse paradigma não mudar, a nossa cidade também não vai mudar. E nós olhamos para qualquer cidade, qualquer grande cidade europeia, ou mesmo mundial, se formos para a maior cidade do mundo, Tóquio, 32 milhões de habitantes, não há trânsito. As pessoas movem-se de transportes públicos, movem-se a pé ou qualquer outro tipo de serviço, e é uma cidade sem trânsito. E são 32 milhões e nós somos 250 mil, portanto, não é uma questão de número, é uma questão de organização. E é aí que nós falhamos. Talvez cultura também, não é? Acho que a cultura vem com, se nós mostrarmos que conseguimos, ou seja, se eu provar que ir de autocarro é mais rápido, porque no fundo nós precisamos de velocidade, se chegamos ao destino de uma forma mais rápida e mais eficiente do que o carro, a cultura vai atrás. Nós não vamos, porque não conseguimos cumprir um horário, não conseguimos cumprir uma meta, não conseguimos cumprir um objetivo com o transporte público neste momento. Eu recordo-me que antigamente na cidade havia trolleys, já não és do teu tempo, de certeza, as trolleys, mas eu lembro-me que havia já essa mobilidade elétrica e urbana muito rápida. Agora temos um problema na cidade, nem vale a pena falar sobre ele, toda a gente sabe, é um elefante branco que temos na sala, que é exatamente o que não se deve fazer, não é? Gastarmos dinheiro público em algo que foi mal estruturado e que não acrescentou valor nenhum à cidade. É tremenda essa... Mas acho que é um erro que temos que aprender com ele e exigirmos mais das pessoas que são os decisores dessas infraestruturas e se calhar até auscultar também de alguma forma a opinião pública. Portanto, a nível europeu, que cidade é que achas que é inspiradora para para o agente político e para os nossos técnicos municipais? Pelo percurso que eles estão a fazer, eu posso dar o exemplo de Copenhaga, e dou o exemplo porque pronto, enfim, cada cidade tem as suas limitações, as suas condicionantes, e nenhuma cidade é igual, portanto também é muito difícil fazer um paralelismo ou comparar uma com a outra. Mas
O que Copenhaga fez foi, entre muitas coisas, foi aumentar a sua rede ciclável. E como é que eles aumentaram a sua rede ciclável? Aumentaram-no de uma forma gradual. A ideia base, e já vem há muitos anos para cá, e isso é muito interessante perceber que, mudando o ciclo político, as políticas continuam. O que eles fizeram foi 5% ao ano nós vamos aumentar a nossa rede ciclável. Portanto, a transformação é uma transformação lenta, mas eficaz. E faz com que as pessoas não levem aquele choque de repente isto é tudo, primeiro era tudo azul e agora é tudo amarelo. Não é assim. Há uma transformação gradual, as pessoas vão se habituando, vão se mobilizando. Há umas que se adaptam mais rápido, outras que se adaptam mais lento, mas há espaço para todos evoluírem de uma forma consistente. Isso acontece e a cidade funciona. Nós recebemos agora uma reportagem há relativamente pouco tempo sobre Paris. Paris foi uma cidade que teve agora uma transformação um bocadinho mais forçada, mas também porque estava a tentar adiar um bocado a transformação, e o que está a acontecer é a cidade também está a reagir muito bem àquilo que é a transformação urbana da cidade, ou seja, estão a dar mais espaço ao espaço público enquanto usufruto de todos, e estão a retirar algum espaço público ao uso viário. E essa transformação é uma transformação que as pessoas estão a receber bem. E nós podemos-la também fazer. Não acho que tenha que ser uma coisa imposta, mas pode ser uma coisa gradual. E o exemplo de Copenhaga é muito interessante nisso. Estou-me a lembrar de um exemplo que correu muito mal em Portugal, que é em Matosinhos, a Brito Capelo, em que matou completamente no fundo, o comércio local. Se calhar, se tivesse coberta, já não matava tanto o comércio local, criava esse conforto. Nós temos que encontrar aqui equilíbrios. Sim. De forma a potenciar, no fundo, aquilo que é a economia, através também desses meios, e atrair novas culturas e novos modos. Mas é um tema muito complexo, mesmo muito complexo. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante, e é um tema que nos toca aos dois: como é que a arquitetura e a engenharia juntas podem antecipar e mitigar riscos através do planeamento e do projeto? Nós temos um papel importantíssimo e um papel fundamental naquilo que são, como estávamos a discutir no início, aquilo que são as decisões para os próximos anos. O que nós projetamos, aquilo que nós definimos, enquanto equipas, enquanto técnicos, é aquilo que vai ser feito e aquilo que vai ser executado. Nós temos um problema, desculpa interromper. Nós respeitamos um caderno de encargos de alguém que é um dono de obra e alguém que é um legislador. Que ferramentas é que tu sentes que tens para realmente influenciar essas decisões? É verdade. Em alguns casos, os cadernos de encargos são impostos, e nós vimos que o caderno de encargos que foi imposto na Avenida Boa Vista trouxe os problemas, ou está a trazer os problemas que todos nós conhecemos. A nós compete-nos, de certa forma, e sempre que possível, questioná-los e discuti-los com o dono de obra. Isso é inegável. Se nós percebermos que e se der tempo ao fazer, porque também acredito que em certas circunstâncias, no caso da Avenida Boa Vista, duvido que tenha havido sequer tempo para pensar se a estratégia era certa ou não. Mas compete-nos a nós encontrar alternativas se percebermos que aquele caderno de encargos não vai ou está de certa forma desviado daquilo que são os objetivos de futuro. Então compete-nos pegar nessas alternativas, propor ao dono de obra, justificá-las e provar que aquilo que estamos a fazer ou aquilo que estamos a propor é melhor do que aquilo que nos estava a ser imposto. Senão, lá está, nós passamos de técnicos para ter efeitos. Tens que aliar, no fundo, tens que conciliar o negócio, que a nossa atividade no final do dia acaba por ser um negócio, não é? Certo. Com as vontades e as tendências do mercado. É uma equação complexa e muitas vezes as dificuldades que conhecemos no terreno são tremendas. De que forma as infraestruturas inteligentes, com sensorização e monitorização em tempo real, estão a mudar a forma como gerimos os ativos públicos? Qual é a tua visão? Sentes que há alguma coisa a acontecer nesta perspectiva da tecnologia, ajudar-nos a gerir melhor? A tecnologia é fundamental para percebermos efetivamente se aquilo que nós estamos a fazer se nos ajuda. Enfim, nós precisamos sempre do nosso pensamento crítico. Sem pensamento crítico, a tecnologia, enfim, não nos vai ajudar muito. O que nos vai ajudar é dar-nos mais data, vai dar-nos mais informação para aquilo que nós precisamos decidir. Há alguns exemplos
assim, muito tradicionais. Eu no outro dia até estava a discutir com uma colega arquiteta que trabalhou num município, e o município o que fazia no desenho urbano era, quando queria resolver um problema de um cruzamento ou de uma interseção, qualquer coisa assim do género, em que aquilo estava assim um bocado mal amanhado e era preciso encontrar ali um traçado, o que eles faziam era atirar areia para o pavimento, esperar que os carros passassem e percebiam onde é que estava o rodado dos carros e diziam, bem, se este é o caminho mais fácil, é por aqui que vai. E é um método que é infalível, não é? É a realidade. Mas há outros no norte da Europa, quando neva e quando se percebe que os carros só passam por ali, é por ali que os carros passam. É por ali que sabemos que... Quando digo os carros, digo outros transportes ou eventualmente andar a pé. Portanto, que esses métodos substituem um bocado a tecnologia. Mas não chegam a todo lado, nem chegam a todos. Nem dá para resolver todos os problemas desta maneira. Mas são alguns... É um bocado para explicar a vantagem. Se não há um pensamento crítico e nós... utilizando estes sistemas, nós não conseguimos chegar lá. E a tecnologia, no fundo, vem-nos abrir a porta para muitas possibilidades, para o atirar areia ou ter neve que nos explicam os caminhos, ou muitos outros que nos ajudam a dizer, bem, o caminho é por ali, este é um dos caminhos possíveis e por isso a recolha dessa informação é muito importante para a nossa decisão. Certo, mas... no atual status de desenvolvimento tecnológico em que estamos, tirar areia para o chão parece um bocado medieval. É medieval. Sim, mas resulta, funciona. Acho interessante. Sim, eu utilizei esta história no fundo para fazer este paralelismo. Os dados, obviamente que os dados agora são... a informação é digital e os dados estão todos numa caixinha e sobre a forma do monitor. E a decisão com que se toma... deve ser mais informada com a tecnologia que temos. Muito mais informada. Mas o achismo tem que deixar de existir. Mas nós precisamos de informação. A questão é essa. É que nós precisamos, obviamente, há uns anos atrás, a história da areia no chão dava-nos um nível de informação. Nós agora temos muito mais. E nós precisamos da informação. Ou devíamos ter? Temos ou devíamos ter? É um bocado dos dois. Nós temos acesso, ou temos capacidade de ir buscar, maior parte, ou grande parte. Às vezes é que não a usamos convenientemente, mas devíamos começar a usar. Que papel têm as parcerias público-privadas e a colaboração multidisciplinar na criação de soluções mais robustas? As parcerias com os privados são muito importantes para aquilo que é o desenvolvimento em qualquer setor. O desenvolvimento tem que haver um equilíbrio entre aquilo que são aquilo que é o Estado e aquilo que é o privado, porque o privado tem uma perspectiva, o Estado tem outra. Os dois cumprem papéis diferentes e os dois muito importantes. Um não vive sem o outro. Nós não podemos estar 100% Estado nem 100% privado, tem que haver um equilíbrio. E os privados puxam numa determinada direção, bem ou mal, não estamos aqui a fazer juízos de valor, e o Estado puxa noutra direção. Às vezes o objetivo final é o mesmo, mas os caminhos podem ser diferentes. E quando se conciliam os dois e quando se alinham os dois, então eu acho que aí nós conseguimos encontrar um caminho mais otimizado. Porque por vezes o que acontece e quando olho mais para o Estado, às vezes não havendo o fator, muitas vezes o fator económico, ali quase como uma foice a dizer... Isto, se não acontecer assim, vai dar asneira, não é? Porque a folha do Excel não mente. Nós às vezes podemos tentar ali martelar, mas ela não mente. E às vezes o Estado é um bocadinho mais desleixado nessa matéria. Outra vez, a Avenida Boa Vista. Às vezes é um bocado desleixado e o privado não se pode dar ao luxo sequer de se desviar do caminho. E o confronto destas duas realidades traz-nos, a maior parte das vezes, traz-nos soluções otimizadas. Qual é a fatura que pagamos na sociedade pelo facto dessas decisões demorarem a ser tomadas e muitas vezes quando são com cadenas de encargos fracos? Isto é, nós precisamos de um TGV há muitos anos. Se calhar vamos ter o TGV daqui a 5 anos. E demorou imenso tempo a colocar no terreno uma tal parceria público-privada. Acontece algo semelhante também naquilo que é a déficit de habitação. O rent to build, no fundo, de iniciativa privada ou pública ou privada, é algo também muito complexo. Talvez agora com esta questão do IVA seja mais fácil fechar a equação.
mas entendo que essa força e essa alavanca do privado para ajudar a acelerar os processos de melhoria e tal resiliência e nas questões mais básicas, como é a mobilidade e a habitação, estejam, no fundo, a penalizar a nossa sociedade. Como é que se pode equilibrar a necessidade de inovação com a realidade orçamental e regulatória? A regulamentação é muito importante. A visão que eu tenho perante aquilo que são as leis, aquilo que são as grandes orientações através da regulamentação, são efetivamente muito importantes. Nós precisamos de não só de definir metas, mas também definir os caminhos, e a regulamentação de certa forma define esse caminho. Muitas das vezes, e o problema, se nós olharmos para a questão da sustentabilidade, o problema que nós temos é um bocado esse, que é sabemos que vai haver uma regulamentação, mas ainda não há. Sabemos que existe um problema, mas ninguém, ou muito poucas pessoas estão a trabalhar nele. Como é que nós conseguimos evoluir a partir deste limbo em que nos encontramos? Por um lado, a regulamentação precisa de ser mais impositiva, mas numa primeira fase de arranque, nós precisamos, como sociedade, de alguns incentivos. E isto faz-me lembrar, faz-me quase fazer apetece-me fazer o paralelismo para aquilo que são estas grandes empresas tecnológicas que de repente, quando querem lançar um produto, lançam um produto gratuito. Vamos supor assim, estas de música. Lançam um produto gratuito, toda a gente fica agarrada ao produto, e quando eles veem, ok, nós já temos tração suficiente, já criamos mercado, já criamos a dinâmica, já está tudo certo, já está tudo a funcionar, então vamos começar a cobrar. Portanto, isto no princípio há um incentivo e depois há uma penalização. E o que nós neste momento precisamos é que a regulamentação comece a trabalhar por via do incentivo, e precisamos começar a abraçar toda a gente, os mais céticos, os menos céticos, os mais resistentes e os menos resistentes, trazer toda a gente para o problema de uma forma bastante abrangente, e depois começar a afunilar o setor, não o setor, mas começar a afunilar aquilo que são os benefícios, para que aí já há uma grande massa, o mercado já está a ganhar maturação, as indústrias que apoiam a construção já estão vocacionadas e direcionadas para a questão. As equipas técnicas já têm o conhecimento suficiente para ser autónomas, e de repente começamos a criar, a nossa indústria da construção começa já toda a afunilar, ou começa já toda a ter uma base bastante sólida, então já nos permite dar um passo para uma fase seguinte, que será a fase da regulamentação e da obrigação, que nós sabemos que vai acontecer, porque em 2030 a regulamentação vai nos obrigar a uma série de coisas que nós ainda não estamos minimamente preparados para ter, e por isso acho que é importante haver a regulamentação, acho que é importante haver alguma fiscalização, mas se não houver as primeiras experiências no mercado, se não houver os primeiros passos, dificilmente isto vai arrancar. Um dos problemas que eu identifico na regulação é quem é que contribui para a regulamentação e a qualidade dos inputs para essa regulamentação. É uma dificuldade que nós sentimos todos no dia-a-dia. Muitas vezes as leis são feitas em gabinetes de advogados em Lisboa, fechadas à sociedade. Certo. E esse tipo de coisas temos que lutar contra elas. A Fundação da Construção é algo, o A400 pertence a esse fórum, e é algo que estamos a trabalhar para fazermos mais força junto do regulador, para ouvir, no caso da engenharia e da arquitetura, na Fundação da Construção também está a Ordem dos Arquitetos, temos mais força junto do regulador para, no fundo, fazermos levar as boas práticas de engenharia e de arquitetura, e não de direito só. Portanto, equilibrar um bocadinho mais as coisas. Finalmente, que competências e mentalidades novas serão essenciais para os arquitetos, engenheiros e gestores do amanhã? Ora bem, eu diria que esta questão da tecnologia é uma obrigação que já deveria estar solidificada em todos os técnicos, em todos os projetistas, em todos aqueles que contribuem para o setor da construção. Nós, efetivamente, eu ainda me cruzo com alguns gabinetes em que pouco ou nada sabem daquilo que é um BIM, que é uma coisa absolutamente corriqueira hoje em dia, e parece-me que ainda existe aqui algum atraso
alguma dificuldade, alguma resistência em aceitar aquilo que são as ferramentas que entretanto nos vão chegando. E nós temos que olhar para a evolução tecnológica como uma ferramenta. Ela foi assim no início. Eu acompanhei, por força do gabinete do meu pai, que também era arquiteto e onde eu também aprendi algumas coisas, acompanhei a transformação daquilo que foi a passar de um estirador para um AutoCAD. Lembras-te disso? Lembro-me, era pequeno, lembro-me disso. Ainda tenho os estiradores comigo, porque entretanto os meus pais mudaram de casa e eu fiquei com os estiradores, estão lá amontoados na garagem, sem, enfim, por uma razão única que é a história, mas estão-se a degradar, porque, enfim, aquilo é um problema que eu tenho de desfazer desses monos, mas eu lembro-me dessa transformação, lembro-me de muito novo da adaptação e da dificuldade ou da resistência que foi dada a essa tecnologia. E tinha uma grande virtude, desculpa interromper-te. Sabes qual era? Havia menos alterações de projeto. Respeitava-se mais o arquiteto e o engenheiro. Havia. Não, eu acho que nem era tanto pelo trabalho que dava, mas era pelo tempo que demorava. E os promotores e os construtores não estavam para esperar. Portanto, eu acho que nós ainda vamos meter o IA e o BIM no estirador para arrefecer um bocadinho essa velocidade. Sim, verdade. Eu lembro-me, porque eu lembro na altura que ia para lá para o escritório e quando era preciso fazer cópias, era aquelas máquinas que era preciso meter aqueles líquidos, um cheiro de cada sala, que era um cheiro terrível, e andava lá eu. Não posso dizer a idade, senão. Mas é melhor não. mas lembro-me disso, lembro-me desse momento e lembro-me dessa transição. E lembro da resistência também que foi. Lembro do meu pai comentar com outros, porque ouvia as conversas, e isto não é mais do que uma continuação dessa transformação, que vai continuar. A seguir a este vem outro, e depois vem outro, e vem outro, e vem outro. E nós temos que olhar para a tecnologia como uma ferramenta, e não como algo que vai atacar a nossa profissão, algo que vai desvirtuar aquilo que são os pilares da profissão. Não é isso que vai acontecer. O que está a acontecer é, como estávamos a dizer de início, há um pensamento crítico, ele tem sempre que existir. Há uma lógica que tem sempre que existir. E depois nós temos que nos agarrar às melhores ferramentas. E já existem muitas, ou já existem algumas muito boas e muito poderosas, e nós temos que saber usá-las, temos que saber explorá-las e temos que tirar o melhor em virtude da nossa qualidade de produto, da nossa qualidade de serviço, mas também da oferta que os nossos clientes vão ter para o seu negócio. João, muito obrigado por esta conversa que foi muito gratificante. Ficou claro que as infraestruturas do futuro não dependem apenas de materiais e de tecnologia, mas da visão e colaboração entre arquitetos, engenheiros, gestores e decisores. Correto. A resiliência é, no fundo, uma forma de garantir a continuidade e confiança nas cidades onde vivemos. Este foi o A400 Insights. Sigam o podcast nas nossas redes sociais e nas plataformas digitais. Muito obrigado.